Falou que a água é para mim, já até bebi. Amados, é uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez nesta noite e poder viver esse momento no Congresso da Família, como aqui fora colocado, o primeiro congresso, e eu fico, não é o primeiro não? Ele falou o primeiro, mas não é, né? Então eu vou ficar com a palavra dele. Mas é uma alegria poder participar deste momento com os irmãos, com esta igreja, de rever tantas pessoas amadas que fazem parte da nossa família, que fazem parte da nossa história. Eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a Andréia. Nós somos namorados há 34 anos. Casamos em 92, então vamos fazer 30 anos de casados esse ano, mas namoramos desde 1986. E conheci a Andréia aqui na igreja. E eu sou de Casimiro de Abreu, nasci em Casimiro de Abreu. Fui morar em Rio das Ostras, moro lá já há 50 anos. Então já falei a minha idade, né? E então, mas quando eu fui buscar uma namorada, eu cumpri com o que a palavra diz e voltei para a minha origem, né? Vim para casa, e aqui o Senhor me mostrou essa jovem, essa pessoa linda, a Andréia, e o Senhor nos concedeu a graça. Temos 2 filhos, a Raíssa, e aquele ali é o André, que a irmã Esté falou, a gente ora sempre pelo André, e o André está aqui com a gente, né? André tem um problema de saúde, e que nós fazemos acompanhamento desde que ele tinha 2 anos de idade, e continua o seu tratamento, mas nós louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem abençoado a vida do André. E temos a Raíssa, que já é casada. A Raíssa está com 26 anos, e então é uma história. Irmãos, isso é família. Eu louvo a Deus por isto. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu me sinto em casa, Esté, quando você falou assim, pode se sentir em casa. A gente volta para casa, a gente vem para a nossa terra, e a gente compartilha tantas coisas boas, e rever irmãos, pessoas que fazem parte da nossa história, pessoas que fazem parte da história da nossa família. Ali está o Jorge, que faz parte da amizade do meu pai, e como é bom a gente rever e ouvir esses relatos, né? Está aqui o Getúlio, que também é meu familiar, né? Posso assim declarar, ele é irmão de um tio meu, e eu fico muito feliz em poder estar aqui. A Sara, tantos irmãos, tantas pessoas, eu não quero continuar mencionando os nomes para eu não errar, mas todos são muito queridos. Poder voltar à segunda igreja em Casimiro, Francisco José é um amigo, foi meu examinador no meu concílio, né, em 1999, então eu estou há 23 anos pastoreando a segunda igreja de Barra de São João. Ali está o meu sogro, o meu segundo pai, já está com 80 anos, mas um servo fiel, e tem sido assim uma bênção na nossa vida, na vida da nossa família, muito amado por todos nós, e eu fico muito feliz em tê-lo aqui. A minha sogra também viria, mas pelo seu problema de saúde, ela ficou, mas ela está orando por nós. Então, uma alegria, e isso é família. Família, a gente tem história, a gente conta história, e a gente faz escolhas, e nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor nas escolhas que vamos fazer. Nós não escolhemos a família para nascer, mas nós podemos escolher a família que vamos formar, e aí a gente tem que buscar a direção de Deus, a sabedoria do Senhor, buscar a palavra de Deus, principalmente nós que conhecemos Deus. A grande questão é que nós conhecemos Deus, conhecemos a palavra de Deus e agimos de forma errada. Nós vamos às fontes indevidas e muitas vezes colhemos frutos ruins das escolhas mal feitas que fazemos. Mas eu preciso dizer, antes de tudo, repetir, é muito bom estar neste lugar, porque é a casa de Deus. Casa de Deus nos identifica com o quê? Família. Casa de Deus,
nós estamos na casa do nosso Pai, aqui estão os irmãos, os nossos irmãos, a nossa família cristã, e nós podemos compartilhar, nós podemos saber um pouco um do outro, orar um com o outro, fortalecer um ao outro, encorajar para a caminhada que segue, e agradecer a Deus todos os dias. Se há uma coisa que nós precisamos aprender, é ser grato a Deus, todos os dias. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o problema, não importa a enfermidade, não importa a dor, mas sermos gratos a Deus. Hoje eu visitava um irmão lá em Rocha Leão, que está passando por um problema difícil na sua saúde, mas aí na minha conversa com ele, eu pude falar para ele assim: irmão Valdir, hoje o irmão está melhor do que quando começou o seu problema. E aí ele falou assim: é verdade, e é mesmo, porque quando começou o senhor não sabia nada, agora o senhor já sabe, o senhor já está sendo tratado, o senhor já está sendo encaminhado, e o senhor está aqui, e nós podemos conversar, e nós podemos orar juntos. Então isso é muito bom. Precisamos nutrir todos os dias gratidão a Deus pela vida, gratidão pela família, gratidão pela igreja, gratidão pelo cuidado de Deus sobre nós em todo o tempo. Já fomos abençoados aqui nesta noite, com os louvores entoados, com as mensagens cantadas, como fala o nosso coração, e também traz para nós oportunidades de reflexão. Então, enquanto aqui estamos, nós temos oportunidade de crescimento, oportunidade de revisão, oportunidade de fazermos decisões sábias na direção de Deus e também na direção da nossa família. A proposta dos irmãos do congresso é falar sobre família, minha missão. E eu escolhi um texto da palavra para refletir, que está em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos fala assim. Vou ler conforme está a versão ali, que todos podem assim acompanhar. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplaste de figos. Eles o fizeram, o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus, os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Amém. Ficamos por aqui, embora eu tenha dito verso até o 8, mas lemos até o verso 12. Podemos iniciar, ao olhar para esse texto, definindo aqui
dentro da proposta do Ministério da Família, definindo esses dois termos propostos: família e missão. O que significa isso? Família, o que entendemos por família? Se procurarmos as definições nos dicionários, nós vamos encontrar que família é um conjunto de pessoas que possui grau de parentesco ou laços afetivos e vive na mesma casa, formando um lar. Embora hoje nós tenhamos diversos tipos de família, a origem da família, ela estende-se de um passado imensurável e se perde no tempo por ser impossível definir a sua extensão. Enquanto houver vida, nós teremos família, nós viveremos contexto de família. Tradicionalmente, a Bíblia nos fala que uma família surge, nasce um homem, tem uma mulher, tem os filhos, e assim entendemos um conceito básico de família, onde tudo começa. Quando olhamos para a palavra missão, o que ela nos leva a entender? Missão está relacionada a propósito, a razão de ser. Como por missão nós poderíamos pensar em compromisso, poderíamos pensar também em comprometimento, poderíamos pensar em execução de tarefas, execução de papéis, envolvimento, responsabilidade. Tudo isso envolve missão. Mas uma grande questão de nosso tempo é que tem havido uma grande perda e inversão de valores na sociedade, o que tem ocasionado uma sociedade enferma e, consequentemente, uma família também enferma. Tem se perdido a reflexão do tema família e tem se perdido a aplicação da missão da família. Isso tem estado um tanto confuso, cada vez mais confuso. Antigamente, as famílias surgiam quase sempre a partir de relacionamentos sólidos. Assim iniciava. Hoje, as famílias surgem de relacionamentos fracassados, doentios, sem cumprimento e efetividade da missão. As pessoas hoje, elas não pensam muito na formação da família. Eu falei inicialmente aqui que nós não escolhemos a família para nascer, mas nós escolhemos a família a formar. Mas hoje tem se perdido esse cuidado. As pessoas partem na exploração do corpo e não exploram a mente. Não conhecem, não vivenciam valores que são importantes, que são necessários. Não preciso dizer, mas vou dizer: família é a primeira grande bênção de Deus, é a primeira grande bênção de Deus criada nessa terra, e a família fora criada com um propósito, com uma missão. Deus não criou aleatoriamente, Deus não fez de qualquer jeito, Deus não fez assim, haja homem e mulher. Deus formou de forma carinhosa, de forma zelosa, de forma respeitável, querendo sucesso, querendo a bênção, querendo abençoar verdadeiramente e conduzir a família. Percebo que se as pessoas observassem, valorizassem e lutassem pelos conceitos que nunca perderam a validade, nós teríamos uma sociedade saudável e abençoada, porque teríamos famílias saudáveis e abençoadas. Queridos, valores não se perdem, valores não ficam ultrapassados, valores não podem ser deixados de lado. Precisa ser em todo o tempo relembrado, precisa ser transmitido, precisa passar de pai para filho. Contei um pouquinho aqui da minha história pequena, mas como sou grato a Deus e digo: se eu estou aqui é porque eu tenho uma família, se eu estou aqui porque uma família me trouxe,
Uma família me conduziu, uma família me ensinou, uma família me amou. Eu aprendi o que é respeitar dentro do ambiente da família. Eu aprendi o que é educação dentro do ambiente da família. E o Senhor foi trazendo a mim outros ensinamentos que, somados ao ensinamento espiritual, eu pude chegar onde cheguei até hoje, podendo contar com alegria, não como o melhor, nada disso. Nós não somos perfeitos, nós não acertamos todo dia, nós na nossa história temos falhas, na nossa história de família temos altos e baixos, nem tudo funciona, nem tudo dá certo, mas há escolhas. Nós queremos permanecer, nós queremos estar juntos, nós vamos lutar por isso, nós vamos caminhar, e é isso que no final nós temos histórias belas para contar. Quando contamos as nossas histórias, nós não lembramos só dos dias de vitória, nós não lembramos só dos dias das festas, nós não lembramos só do dia do churrasco, nós lembramos do dia da dor, nós lembramos do dia que houve uma mentira, nós lembramos do dia em que nós falhamos numa questão, nós lembramos das nossas falhas, elas nos machucam, mas nós olhamos para trás e percebemos, passou. Acabamos de cantar aqui nesta noite de forma linda, o que passou, passou. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. E todos os dias, se fizermos boas escolhas e decisões, temos a oportunidade de viver o novo na nossa história, na nossa família, na nossa casa. Hoje nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade amaldiçoada. Por quê? Porque tem escolhido de forma errada. Eu escolhi para a nossa reflexão essa história da Bíblia Sagrada, onde há uma ordem a ser cumprida. Põe em ordem a sua casa. Você já ouviu isso muitas vezes? Eu sei. Você já ouviu muitos sermões, até mesmo congressos com esta ênfase, eu sei. Mas a questão não é o que nós ouvimos, a questão é o que nós fazemos. Nós ouvimos, toda vez que nós planejamos um congresso como este, ou como tantos outros, com tantos propósitos, nós temos plena certeza que a teoria está claríssima para todos nós. A questão reside naquilo que eu realmente escolho e acolho e faço. E é isso que eu preciso pensar. Põe em ordem a sua casa. Essa foi a mensagem dita pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. O capítulo que lemos de Reis, a partir do capítulo 18 desse segundo livro dos Reis, também em Isaías, também em Crônicas, vai falar do reinado de Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos, ele reinou 29 anos, e é interessante que dentre os poucos reis de Judá, Ezequias recebe a seguinte qualificação: ele fez o que o Senhor aprova. Ezequias é pontuado como um dos melhores reis que o reino de Judá teve. De acordo com o relato do livro dos reis, assim está escrito: não houve outro como ele, nem antes, nem depois. Por quê? Porque Ezequias confiava no Senhor. Assim está no capítulo 18, verso 5. Quando lemos lá em Jeremias, há também um testemunho de fidelidade desse rei Ezequias. Ezequias iniciou o seu reinado de forma correta, coerente. Ele faz uma reforma religiosa em toda Judá. Ele estava profundamente consciente que o cativeiro do reino do norte havia sido causado pela quebra da aliança com Deus e pela desobediência aos mandamentos. A desobediência e a quebra da aliança nos leva à ruína, leva a família à ruína, leva o povo à ruína, e isso Ezequias sabia bem. Então o que ele fez? Ele fez uma escolha. Ele se apegou ao Senhor,
ele se agarrou ao Senhor, ele não deixou de seguir o Senhor, ele obedeceu os mandamentos, e a palavra registra que o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Ezequias, ele eliminou a idolatria, ele restaurou e purificou o templo, ele restabeleceu a adoração ao Senhor, ele celebrou novamente a Páscoa, que há muito tempo não se celebrava. Em resumo, Ezequias teve como objetivo centralizar a adoração ao Senhor novamente em Jerusalém. Ele resgata, ele traz esse resgate de valor que estava sendo abolido, que estava sendo esquecido, que estava sendo abandonado, que estava sendo surrupiado pelas informações equivocadas, como nós temos também nos nossos dias. Mas Ezequias, ele traz de volta, ele resgata a adoração. Mas há uma outra coisa que a gente vê na vida de Ezequias, é que ele era um homem de oração. Mediante as pressões, mediante as blasfêmias, mediante as perseguições sofridas, em especial as perseguições vindas de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, Ezequias vai ao templo orar e ele coloca uma carta diante de Deus. Sabe o que é isso, gente? Ele escreve, ele relata tudo para Deus, ele estende aquela carta diante do Senhor e ele clama por misericórdia, ele clama a Deus, e dessa forma o Senhor o abençoa e abençoa o seu povo. A oração dele era que o Senhor os livrasse de Senaqueribe e mostrasse que ele, Deus, é o único verdadeiro. Mas um dia, o texto nos fala isso, o profeta Isaías é enviado à sua casa e traz uma mensagem catastrófica, traz uma mensagem urgente, e a mensagem é esta que eu já disse aqui: põe em ordem a sua casa. Mas não é só isso, ele vai além ao dizer: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Que sentença complicada! E como eu disse, Ezequias era um rei bem sucedido, mas o Senhor envia o profeta, e não era qualquer profeta não, era o profeta Isaías. Ele envia Isaías para entregar esta mensagem: põe em ordem a sua casa. Por quê? O Senhor poderia dizer assim: Ezequias, põe em ordem o seu reino, porque você está com os dias contados. O Senhor poderia dizer assim: Ezequias, resolva as suas pendências, porque em breve você vai ser destituído do seu cargo. O Senhor poderia dizer assim: Ezequias, prepare um sucessor, porque está acabando o seu tempo. Quem vai assumir o seu lugar? Muitas coisas o Senhor poderia dizer a Ezequias, mas o Senhor direciona dizendo: põe em ordem a sua casa. Por quê? Em primeiro lugar, porque a nossa família, a nossa casa deve ser o nosso primeiro alvo, é o primeiro alvo de nossa vida. A nossa família é a nossa missão. A nossa família é a nossa missão. Para ela deve estar sempre voltado o nosso olhar. Você está olhando para onde? Para onde você tem olhado no seu dia a dia, na sua história? Você precisa olhar para dentro da sua casa. Sabe por quê? Tudo começa na família e com a família. É ali que se resolve as coisas. Querido, preste atenção. Não adianta estar bem fora dos muros e mal dentro de casa. Não adianta ganhar lá fora e perder todas dentro de casa. Não adianta ser descolado com a galera lá fora e ser um derrotado dentro de casa. Não adianta ser reconhecido lá fora e ser irreconhecível dentro de casa. Então Deus fala para Ezequias: põe em ordem a sua casa. A família sempre esteve nos planos de Deus. Nos planos de Deus perfeitos está salvar a família. Querido, Deus quer salvar a sua família a partir de você. Deus quer salvar a sua história a partir de você. Nos planos perfeitos de Deus está a família. Começou com Adão e Eva, chega a Noé, das histórias pontuais bíblicas que conhecemos,
é estas que estou citando, lembramos que chega na família de Ló, e Deus investe para que Ló salve a sua família, saiam todo mundo desse local de destruição. Ló, pegue a sua mulher, pegue as suas filhas e saia desse lugar, porque tudo vai ser destruído. Deus sempre olhando para a família. Ele abençoou Abraão e deu a Abraão uma ordem, uma missão e uma promessa. Deus entrega para Abraão uma ordem, uma missão e uma promessa. Quando você lê Gênesis 18, 19, é lindo, precioso o que está escrito, quando Deus fala assim: eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Veja bem, gente, preste atenção, que preciosidade. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Entenda isso, gente. Olha só o resumo da mensagem que Abraão recebe. A promessa que ele recebe fora: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que nós citamos e repetimos. Mas antes de Abraão ouvir tal promessa, o Senhor fala assim: olha, você olhe para os seus filhos, olhe para os seus descendentes e lutem para que todos conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, fazendo o que é direito, e assim a promessa vai se cumprir. Deus disse a Ezequias: põe em ordem a sua casa. O que essa mensagem propõe? Essa mensagem propõe revisão. Põe em ordem a sua casa. Essa mensagem propõe para mim e para você. Ezequias já passou, agora somos nós. A palavra propõe para mim e para você revisão. A mensagem propicia também para nós recomeço. E a palavra também, essa mensagem traz para nós oportunidade. Se você está aqui nesta noite, se você tem estado aqui, se o Senhor tem conservado a sua vida, todos os dias você pode revisar, recomeçar e oportunizar. Todos os dias. A mensagem que Ezequias recebe é assim: olha, Ezequias, está perto do fim, mas ainda não é o fim. Pode estar perto do fim, mas ainda não é o fim. Mas uma segunda coisa que eu quero destacar é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Coisas ruins acontecem às pessoas boas. Quando eu li aqui, eu já fiz destaques do reinado de Ezequias. E no versículo 3, Ezequias ousadamente, ele traz um relatório para Deus. E ele fala assim: lembra-te, Senhor, peço-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Para ele isto era suficiente: ser um bom, ser honesto, ser fiel, ter um coração íntegro, fazer o que é reto. Às vezes nós também confundimos estas coisas. E quantas vezes as pessoas questionam assim: por que coisas tão ruins aconteceram? Por que tem passado por isso? Se eu sou fiel, se eu sou um crente, se eu frequento a igreja, por que na minha casa aconteceu tal coisa? Quantas vezes nós também somos levados a pensar assim: Ezequias andava com Deus, ele era íntegro, ele não vivia uma vida dupla, ele não servia a Baal e a Deus, não, ele era reto no plano da condução do povo, ele era diferente de todos os outros deuses, ou outros reis, que reinavam naquele contexto, antes e posteriormente. Queridos, isso aqui me leva a pensar, olhando para nós, Ezequias já passou, nós, muitas vezes, tendemos por servir a Deus e queremos um cuidado especial. Eu sirvo a Deus, então na minha vida eu não posso passar por prova.
eu sirvo a Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho sido insistente, eu permaneço. Então na minha vida não tem lugar para luta. Mas onde está escrito isso? Não tem. Nós temos luta sim. Queridos, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, nos detalhes da vida e nos vales que enfrentamos. É ali que Ele se faz presente. E eu ouvi uma frase, não sei se é bem essa, mas lá no retiro, num bate-papo com colegas, um colega falou assim: olha, enquanto houver lutas, não faltará corvo e anjo. Porque foi o corvo que alimentou Elias, e o anjo estava lá. Ele era um homem de Deus, estava no deserto, mas enquanto houver lutas, não falta corvo e anjo, porque a providência de Deus está presente. Era isso que ele quer dizer, e é isso na nossa história também, meu amado. As lutas estão aí, mas o Senhor presente está, perto, sempre perto está o Senhor. Um aspecto importante a pontuar está no valor da vida. Quanto vale a sua vida? Você já parou para analisar que dom extraordinário é o dom da vida? Quando Ezequias se deparou no portal da morte, o que aconteceu com ele? Ele desejou ardentemente viver. Quando ele se depara com aquela mensagem dramática, confrontadora, consumada, ele vive uma experiência tão difícil que ele deseja ardentemente viver. Então o que ele faz? Ele agarra a sua vida. O amor à vida é também um dom de Deus. Portanto, eu digo a você nesta noite, meu amado, não importa a sua história, não importa o que você esteja vivendo hoje, mas o meu conselho a você: ame a sua vida, viva gostosamente, viva com responsabilidade, desfrute de momentos prazerosos com a sua família, invista nisso, construa sua vida saudável com a sua família, viva na presença de Deus e viva para a glória de Deus. É isso que você precisa fazer. A ordem para Ezequias era colocar a sua vida, a sua família, a sua casa em ordem. É perigoso levar a vida sem um balanço, sem uma avaliação. É perigoso levar a vida sem um balanço, sem uma avaliação. Nós não somos chamados, e a nossa missão não é empurrar a vida com a barriga. Muitas vezes nós estamos vivendo assim: deixa para amanhã, deixa para outro dia, um outro momento eu resolvo, e a gente vai postergando, e nós não sabemos de nada, porque nós não temos o controle de nada, enganamos quando pensamos ter. Tudo está nas mãos do Senhor. Queridos, Og Mandino escreveu assim: se você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida hoje. Um milagre pode acontecer na sua vida hoje. Põe em ordem a sua casa. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Todos os dias. Cuidar daquilo que precisa. Olhar com cuidado para as coisas que nós temos deixado de lado. Priorizar o que é para ser priorizado. E aí vem uma terceira questão que eu começo a pensar dentro desta linha. Você tem agradecido a Deus por ter uma casa? Você tem agradecido a Deus por ter um endereço certo? Você tem agradecido a Deus por ter um porto seguro? Você tem agradecido a Deus o privilégio de saber para onde você vai depois de um dia de luta? Nem sempre nós pensamos nisso, mas você tem agradecido a Deus que você sabe para onde você vai? Há muitas pessoas que não têm para onde ir. As pesquisas mostram que 38% não tem uma casa, um lar por problemas financeiros. 35% não tem uma casa, um lar por problemas familiares.
11% não tem uma casa, um lar por causa das drogas. 4% não tem uma casa, um lar por causa dos crimes. E essa lista pode ter muitos outros percentuais que nós não conhecemos. O sonho de todas as pessoas que vivem nas ruas é ter uma casa e um emprego. Mas aqui vai um detalhe: não basta ter uma casa, é preciso ter uma família e transformar essa casa num lar. No dia do casamento da minha filha, eu estava ministrando, celebrando e falando assim: é uma casa ou é um lar? O que vocês estão formando aqui hoje? É uma casa ou é um lar? Você pode formar uma casa mais gostosa possível, confortável possível, requintada, luxuosa, e não ter um lar. Você precisa formar um lar. E só o amor transforma uma casa em lar, porque o amor vence todas as coisas. Você tem agradecido a Deus por ter uma família que lhe ama? Você tem investido amor na sua família? A herança do Senhor na sua vida não é o seu dinheiro, não é o patrimônio que você tem ou possa ter, não é o carro que você tem, mas a Bíblia diz que a herança são os filhos. Então agradeça a Deus por sua família, por seu cônjuge, abençoe a sua família, ore por sua família e ore com a sua família, porque muitas vezes nós perdemos isto. Nós falamos e oramos pelos nossos, mas não oramos com eles. Um bom exercício é orar com a família, principalmente com os nossos filhos pequenos, porque eles vão crescer sabendo que esse negócio é importante. Agora, se a gente resume a nossa vida de oração a um culto na igreja, nós estamos em muita dificuldade e estamos formando mal a nossa geração. Põe em ordem a sua casa. Você vai morrer, não se recuperará. A mensagem veio como sentença, o diagnóstico estava fechado. Talvez você também tenha recebido um diagnóstico assim, e eu pergunto: quem fechou esse diagnóstico? Quem fechou esse diagnóstico? Posso aqui citar pelo menos duas possibilidades. Talvez você mesmo. A primeira possibilidade é essa: talvez você mesmo tenha dito a si mesmo: minha vida não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meus filhos não tem mais jeito. Você já declarou negativamente a derrota na sua vida. Ao ver a situação tão difícil, você pode ter se comovido, os olhos se encheram de lágrima, o coração encheu de dor, e então em sua comoção você disse assim: eu não vou me recuperar. Ezequias não fez isso não. Mas eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que você tenha dito essas palavras, você está aqui, você está nos acompanhando pela internet. Hoje você pode, pela experiência de Ezequias, acreditar: Deus vai revelar, está revelando para você nesta noite que você pode sim se recuperar. A missão que você recebeu não é de desistir, é de prosseguir para a glória de Deus. Qual é a escolha que você tem feito? Mas uma segunda possibilidade, pode ser que alguém lhe tenha dito: você não se recuperará. Talvez alguém tenha dito assim: olha, a situação é grave, é terminal,
Há tanta gente assim, há tanta gente que tem prazer em prever o mal, há tanta gente incapaz de crer no milagre. Mas ainda que alguém tenha dito, não tem jeito, acredite, você pode se recuperar sim. E digo por quê. Você pode se recuperar, porque você tem a oportunidade de uma audiência direta, sem lista de espera, na sala do trono com o Rei do Universo. Vá a Deus em oração. Qual foi a escolha que Ezequias fez? Vá a Deus em oração, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos. Nós cantamos aqui, você pode sonhar. Nós não podemos só cantar, nós não podemos só ler a Bíblia, nós precisamos crer e se lançar ao verdadeiro mandado de Deus. Você será abençoado. Queridos, para falar com Deus não tem burocracia. Você pode criar, mas Deus não. Para falar com Deus não tem série de protocolos. Para falar com Deus não tem que ficar esperando. Não existe linha ocupada, não existe fora de área, você não perde sinal. Você pode falar com Ele em qualquer dia, em qualquer hora. Ele não está cansado, Ele nunca está dormindo. Os seus ouvidos estão sempre atentos, a palavra assim declara. Aliás, a palavra de Deus diz de forma preciosa que enquanto você dorme, o Senhor te aconselha. Salmo 16, verso 7. Então você pode abrir o seu coração com Deus, sem temor de ser rejeitado. Ezequias rasgou o coração diante de Deus, chorou muitíssimo, abriu as comportas da sua alma. E é isso que você pode fazer e precisa fazer, essa é a sua missão. Diante de Deus, você pode espremer a ferida. Diante de Deus, você pode dizer que está sendo torturado. Você pode contar a Deus a sua dor. Você pode abrir o peito sem medo de ser rejeitado, sabendo que o melhor lugar para chorar é aos pés do Senhor. Como o melhor lugar para estar depois da sua casa é aqui. Quantos têm perdido isto? Que pena. Eu amo este lugar, eu amo a habitação do Senhor. Eu disse inicialmente que eu estou muito à vontade aqui, porque essa é a casa do meu Pai, é como se eu estivesse lá na minha igreja, porque aqui o Senhor vem com poder e graça e renova a minha alma. Querido, você pode falar com aquele que pode mudar o rumo da sua história. Não há diagnóstico fechado. Muitos colocam um ponto final, mas Deus põe uma vírgula e é Ele que manda. Deus é maior do que os seus problemas. Ele é poderoso para mudar a sua sorte. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais. Ele é poderoso para reverter o que estava determinado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aliás, muitas coisas que são determinadas e ditas na sua direção não vêm dos lábios de Deus, mas vêm dos lábios de Satanás, e você precisa rejeitar essa palavra, porque quem manda é o Senhor. Sua vida é de Deus. Foi Ele que te fez, e os planos dele são perfeitos para a sua vida, assim a palavra diz, e eu creio na palavra de Deus. Tem muita gente sofrendo porque está crendo na palavra dos outros, está crendo na palavra do vizinho, crê na palavra do outro irmão crente de outra igreja, mas não crê na palavra de Deus. Põe em ordem a sua casa. A oração muda as coisas no reino espiritual. A sentença de morte já tinha sido dada. O próprio Deus mandou Isaías dizer. Mas ele orou.
E em vez da morte, veio a cura, veio o milagre, veio mais 15 anos e veio livramentos. Põe em ordem a sua casa. Essa é a sua missão. Por último, eu destaco: creia, nesta noite, neste lugar, você e sua família são alvos do milagre de Deus. A sua oração pode ser atendida hoje, imediatamente. O texto nos fala isso de forma muito bonita, porque diz que enquanto Ezequias orava, chorava, declarava para Deus, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra a ele novamente e disse: volta a Ezequias e diz: o Senhor vai te curar, você não vai morrer. Queridos, Isaías deve ter ficado assim: ué, o que está acontecendo? Deus mandou falar que ia morrer, agora manda dizer que vai viver. Mas porque a oração muda as coisas no plano espiritual. Deus não rejeita a oração. Eu gosto de cantar essa canção. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. É lindo, é extraordinário. E quando canto eu me arrepio, porque eu creio nessa verdade. Deus é maior. A oração muda as coisas. Creia, você é alvo do milagre de Deus. Clame e os céus o ouvirá. Salmo 50 verso 15 fala: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Querido, a bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, trará alegria a você, eu tenho certeza, mas a glória é do Senhor. É Ele que vai ser exaltado e glorificado, e você vai testemunhar: foi Deus que fez isso. Deus trouxe meu marido de volta, minha esposa de volta, meu filho de volta. Deus trouxe a paz à minha casa. Ezequias foi ouvido imediatamente. Céu e terra se moveu para que a oração fosse atendida. Ezequias foi indo ousado, né? Eu quero uma prova. Nós às vezes somos bem petulantes também, né? A gente quer uma prova de Deus, mas obedecer que é bom, a gente não quer. Gosta de colocar Deus contra a parede, falar Senhor, e pede prova para Deus, mas não obedece. Ezequias, ele pediu que o sol retroagisse, mas é interessante que antes de parar a enfermidade, Deus fez o sol parar antes de parar a enfermidade. Isso mostrando para Ezequias que para ele nada é impossível. E quando o povo de Deus clama, o céu se move, o inferno treme, as coisas novas acontecem. Pode sonhar. Ore, chore, creia. Os milagres de Deus podem florescer também na sua vida e na sua família. E Deus dá mais do que você pede. E é isso que Ezequias aqui experimentou. Ele pediu a cura, e Deus lhe deu além da cura, deu livramento do inimigo, tanto a ele como a cidade. Deus pode curar a sua enfermidade. Deus pode salvar o seu casamento. Deus pode curar suas emoções. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode livrar você dos perigos. E Deus quer transformar a sua história. Eu quero concluir destacando, através dessa história, nesta noite,
O Senhor envia essa mensagem para mim e para você, e a pergunta é: qual é a sua missão? Como está a sua casa? Como está a sua família? Você já parou para fazer um balanço? Você é especial, muito especial para Deus. E Deus quer mudar a sua família, mas quer mudar a partir de você. Eu queria que você entendesse isso. Não é com o outro. Às vezes a gente fica pensando na mudança, mas a gente pensa no outro. Quem tem que mudar é o outro. Quem está errado é o outro. Não, olhe para você. Revise a sua vida. Não é com o outro, é com você que Deus quer tratar. E é em você que Ele quer reavivar essa missão. Põe em ordem a sua vida. Lute por sua família. Não desista da sua família. A sua família deve ser o seu alvo, a sua missão. Por isso Deus falou para Ezequias: põe em ordem a sua casa. Coisas ruins acontecem na minha vida, na sua história. Nós vivemos uma experiência de luta constante com saúde na nossa família. Não preciso aqui contar o meu testemunho, mas todos os dias a gente agradece a Deus porque o Senhor tem sustentado e o André está bonitão ali. Eu não preciso do milagre, eu preciso de Deus. O milagre pode vir, mas o que me sustenta é o Senhor. Lute, creia no milagre restaurador de Deus. E se você experimentar de um milagre na sua vida espiritual, você estará preparado para todos os embates à sua volta, porque você estará sustentado, embasado, alicerçado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Os rios vêm, os vendavais vêm, os tsunamis vêm, tentam te derrubar, mas você continua sólido, porque a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Querido, põe em ordem a sua casa, reveja a sua conduta, ore. Eu preciso dizer uma última coisa: aproveite a oportunidade, mas na sequência valorize a oportunidade, porque às vezes nós queremos a oportunidade e recebemos a bênção, mas no dia seguinte esquecemos do Senhor. Nós recebemos a bênção e no dia seguinte abandonamos o propósito. Infelizmente, na experiência de Ezequias também registrado está lá no livro de Crônicas, que ele não correspondeu aos benefícios que lhes foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Segundo Crônicas 32, 25. Ele recebeu o milagre, ele teve a oportunidade, mas ele não soube aproveitar. E essa é a nossa missão: revisar a nossa vida, receber o milagre de Deus, mas não olhar para trás, prosseguir firme, constante no Senhor, porque esta é a nossa missão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos estar orando, o grupo vai estar cantando. Eu não sei se de alguma forma esta palavra impactou o seu coração. Tantas bênçãos você já recebeu aqui neste congresso, e como a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, e ela trata com a gente daquilo que nós realmente precisamos. E nesta noite, eu queria
orar por você, entregando a sua vida ao Senhor. Como disse, família tem história. Família faz história. E nesta noite você é convidado a colocar diante de Deus a sua vida, tomando diante de Deus uma decisão. Eu preciso rever o meu conceito, olhar para a minha família e crescer no propósito do Senhor, para ser bênção na minha história e na minha casa. O Senhor quer te abençoar, e você não pode sair daqui sem ser abençoado pelo Senhor. Você não pode sair daqui e abandonar a oportunidade que Deus está te dando. Essa palavra não falou só a você, ela falou a mim também. E o Senhor trata conosco neste lugar, porque neste lugar Ele é real. O grupo vai estar cantando. Enquanto está cantando, se você desejar sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós oremos juntos, eu te convido a fazer isso em nome de Jesus. Você e Deus neste momento. O profeta falou, Ezequias orou, Deus atendeu, nova história começou. E é isso que Deus também tem a propor a todos nessa noite.